Hello! Eu tinha um microfone, mas ele não tá funcionando, então vai ser sem microfone. Espero que o áudio esteja bom. Mas eu tô a fim de gravar, então eu vou gravar assim mesmo. Quem passou ali é a Solange, a famosa Solange. O nome dela, na realidade, é Sol. O apelido dela é Solange. Mas enfim, o que eu queria conversar hoje é o quanto que eu tô me sentindo burra, cara. Tô me sentindo muito burra. Acho que eu nunca me senti tão burra na minha vida. E eu tenho visto muitas pessoas falando que estão se sentindo burros porque muito por causa da internet, né? É muito conteúdo, é muita informação e a gente não está conseguindo ter tempo para processar. Na realidade, eu não sei se a gente não está conseguindo ter tempo ou se a gente simplesmente não quer ter tempo para processar. Eu muitas vezes me pego fugindo dos meus pensamentos e isso é uma certa novidade para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de pensar, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar olhando o teto e simplesmente pensando qualquer coisa que vem à minha cabeça, mas eu tenho me sentindo meio burra e ao mesmo tempo eu tô sentindo que eu tô um pouco diferente da maioria das pessoas, no sentido de grande parte das pessoas assiste a algum conteúdo e já reage a ele, principalmente quando é um conteúdo rápido. Eu espero que o áudio esteja bom, porque realmente eu tô sem microfone e eu tô muito afim de gravar esse vídeo. Então eu espero que dê pelo menos para entender o que eu tô falando. Eu vejo muitas pessoas reagindo aos conteúdos ao invés de simplesmente ouvir o que a outra pessoa está falando, principalmente nos vídeos mais curtos. E eu tô vendo uma onda que a galera tá comprando muitas narrativas dentro das bolhas delas e qualquer coisa que saia um pouquinho daquela bolha, a pessoa já responde num nível de agressividade, de reatividade que é um pouco bizarro. Eu, pelo menos, eu sou a pessoa que eu ouço e eu simplesmente não tenho uma reação. Eu tento processar aquilo dali. Claro que, como eu estava falando, eu não estou conseguindo processar mais nada, com paciência. E olha que eu não sou uma pessoa muito ativa em redes sociais. Durante muitos meses do ano eu fico até sem rede social. Agora que eu tô tentando ter mais atividade nessas redes. Mas eu tenho sentido muito a minha burrice à flor da pele. Porque é como se eu ouvisse as pessoas e ao invés de eu ter essa reatividade do que eu tava falando, e essa mexidinha foi Cacauzinho que mexeu aqui no tripé, ao invés de ter essa reatividade, é como se eu ficasse meio parada e só consumindo, começando a pensar sobre aquilo que a outra pessoa falou, mas muitas vezes eu já passo para outro conteúdo. Eu não processo aquele que acabou de passar. Muitas vezes eu processo, mas outras muitas vezes eu não processo. E eu estava conversando com uma amiga minha ontem sobre o quanto que a gente está se tornando arrogante em saber, em achar que sabe alguma coisa. Por conta dessa reatividade, por conta desse querer dar opiniões sem processar primeiro, sem querer ouvir pontos de vista diferentes dos nossos. E às vezes esses pontos de vista que a gente acha que a gente tem, na realidade não é nem nosso. É uma coisa que é comprada de outras pessoas. A gente só está reproduzindo e fazendo ainda mais parte daquela bolha. E sem paciência para ouvir pessoas fora da nossa bolha. E eu falo de coisas que são muitas vezes absurdas de ouvir mesmo. Mas por que a gente não consegue simplesmente ouvir sem reagir? Sabe? Só ouvir e processar e chegar
ponto de achar que o que aquela pessoa falou é idiota, é ridículo, é absurdo o que aquela outra pessoa falou. Mas chegar pensando e não chegar reagindo ao que aquela pessoa falou. E eu acho que a gente está se tornando muito arrogante em vários níveis, em várias camadas, em várias áreas da nossa vida. Não é apenas nessa questão de rede social que eu tô falando, da gente sempre reagir, mas eu vejo que a gente está sendo arrogante não só, né, nessas reações, mas em coisas simples na nossa vida, porque como a gente está passando muito tempo em rede social e tendo essas reações e sendo arrogante a partir dessas reações, não tem como a gente separar esse tempo de quem a gente é, porque se a gente passa a maior parte do tempo sendo assim, não é só na rede social, é em todo o ambiente da nossa vida. E eu me pego muitas vezes sendo arrogante em coisas que eu não precisava estar sendo arrogante. E o quanto que eu tenho visto o lado bom de reconhecer que eu estou sendo arrogante. Porque nas redes sociais a gente mostra o que é bonito, né? A gente mostra só a parte legal de quem a gente é. A gente não mostra a parte feia. A parte que muitas vezes a gente vai ser linchado, que a gente vai ser criticado e tudo mais. E eu não tô falando que a gente precisa ou não mostrar esse lado nas redes sociais, mas o reconhecer dentro da gente e conseguir parar um pouco para refletir sobre isso, eu acho que é importante. E isso deveria ser óbvio, né? A gente está seguindo um caminho como sociedade que a gente acha que a gente é algo sem ter base para ser aquilo. A gente acha que só pelo fato da gente estar postando alguma coisa que mostra que a gente é aquilo, a gente é aquilo. E na verdade, no final a gente não tem base nenhuma para sustentar aquilo que a gente acha que a gente é e aquilo que a gente quer mostrar para o outro. Enfim, gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, porque tem uma outra parte desse lado, que é o que eu estava falando com essa minha amiga, no quanto que muitas vezes eu tenho medo de dar certo, principalmente na internet, porque eu acho que eu vou ter que lidar, aí também é uma arrogância minha, tá? Eu acho que eu vou ter que lidar com pessoas que eu não quero lidar. E aí eu fico, cara, mas por que eu vou ter que lidar com essas pessoas se eu não quero lidar? Eu não quero ficar fazendo networking porque eu quero fazer networking, sabe? Eu quero me conectar com pessoas que façam sentido pra mim, eu poder escolher aquelas pessoas. E eu tava numa pira na minha cabeça de que, não, mas se eu der certo, se o que eu fizer de coração e aquilo dali se conectar com tantas pessoas, eu tiver que falar com pessoas que talvez eu não goste de falar, e eu nem conheço aquelas pessoas, então eu tô sendo extremamente arrogante, achando, imaginando que aquelas pessoas são pessoas que eu não gostaria de me conectar. Enfim, não faz o menor sentido, né? É só um pensamento mesmo, nem sei se eu vou dar certo. Só queria compartilhar isso sobre a nossa arrogância, a nossa reatividade e a nossa falta de tempo, que muitas vezes é uma falta de tempo nem pensada, é uma falta de tempo escolhida. Porque a gente pode escolher não estar nas redes sociais. É um pouco difícil, eu sei, dopamina, né, essas coisas. A gente sair um pouco das redes sociais e pensar, isso é uma escolha. E é uma escolha que muitas vezes pode ser difícil. Mas não deixa de ser uma escolha. Não é porque é difícil que deixa de ser uma escolha. Eu só vim trazer mesmo esse pensamento sobre o quanto que eu tô me sentindo arrogante, não tão reativa nesse sentido de
de não ouvir a pessoa direito e já querer responder, porque realmente eu não paro e fico respondendo as pessoas aleatoriamente na rede social. Apesar de, às vezes, eu faço isso. Às vezes, realmente, às vezes eu faço. Eu ia terminar esse vídeo, mas deixa eu pontuar um negócio. Às vezes eu faço isso. Às vezes, sabe quando a gente tá naquele dia que a gente, sei lá, eu não sei se todo mundo sente assim, porque aí vou justificar porque eu sou de Áries. Às vezes eu quero brigar, não sei porquê, eu tô afim de brigar. E aí eu pego um ser na internet e eu começo a falar um monte de coisa, porque eu só quero discutir. E assim, eu só quero discutir, eu só quero jogar aquilo dali pra fora. Então, muitas vezes eu uso a internet, pego um ali e começo a falar qualquer coisa e tal. E às vezes eu nem respondo a pessoa, não é uma discussão assim que eu vou lá e fico falando. Eu só pego a pessoa, eu só discuto com aquela pessoa, quer dizer, eu só falo alguma coisa com aquela pessoa, não no sentido de tratar mal a pessoa, mas é trazer uns argumentos, assim, completamente aleatórios e contrários que aquela pessoa falou. E muitas vezes eu concordo com o que aquela pessoa falou, mas eu quero discordar daquela pessoa porque eu tô afim de discordar. E eu só quero, tipo, simplesmente jogar aquilo dali. E aí, às vezes, a pessoa quer responder e tal, e eu deixo a pessoa no vácuo porque já passou, sabe? Não sei se as pessoas são assim, mas eu tenho isso. Às vezes, quando eu tô bolada e eu quero simplesmente discutir com alguém, eu uso a rede social pra isso. Mas enfim, gente. Gente, é esquisito, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito do ser humano, de experimentar quem eu sou. E eu acho que a gente deveria experimentar quem a gente é. Mas isso fica para um próximo papo. Beijo.